Gênesis capítulo 38. 38. É um texto que vem depois da história, do começo da história de José. Lembra? José foi vendido pelos seus irmãos aos mercadores da caravana que ia para o Egito. E um dos envolvidos nessa trama era um dos filhos de Jacó, de nome Judá. O capítulo 38 vai falar exatamente desse cara, desse homem, desse filho. Esse cidadão, foi ele que tramou, né? A questão de vender José. Então, esse camarada aqui, ele tem na sua ficha criminal outros crimes. E um deles é o lá de Siquém. Quando eles retornam, né? Quando eles retornam para Betel, para Canaã, e ele e seus irmãos invadem Siquém, por conta de um problema que teve com a sua irmãzinha. Eles invadem Siquém e destroem Siquém, mata todos os homens. Então, a ficha criminal desse cara aqui não é boa, não. Então, eu quero tratar um pouquinho sobre isso aqui, um pouquinho linkado com aquilo que a gente já leu no Isaías 55, onde fala como Deus se comporta diante do pecador. O tema da mensagem hoje é honestidade. E o título da mensagem é Deus sabe o que faz. Por quê? É o que nós lemos aqui no início. Porque os caminhos dele é diferente do nosso, os pensamentos dele é diferente do nosso, e no final, Deus sabe o que faz. Vamos para a palavra. E aconteceu, capítulo 38 de Gênesis, e aconteceu no mesmo tempo que Judá saiu da casa dos seus pais, e entrou e foi morar na casa de um homem de Adulão. O nome desse homem era Ira. Ali viu Judá a filha de um homem cananeu, e o nome dela era Suá. E ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu, e deu à luz ao primeiro filho, e chamou esse menino de Voltou a engravidar, e deu à luz ao segundo filho, e chamou o segundo filho de Onã. Depois, deu à luz a um terceiro filho, chamou esse menino de Selá. Judá estava em Quezib, quando ela deu à luz. Judá então tomou uma mulher para ser esposa de seu filho primogênito. O nome dessa mulher era Tamar. Filho de Judá, era o primogênito de Judá, porém, era mau aos olhos do Senhor. Em outras versões era perverso. Por isso Deus o matou. Então disse Judá a Onã, seu segundo filho: toma a mulher do seu irmão, a viúva, casa-se com ela e suscita a descendência do teu irmão, para dar continuidade à descendência do seu irmão. Onã, porém, soube que essa descendência não seria dele. E aconteceu que quando se deitava com Tamar, a mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência, e para que ela não engravidasse, porque essa descendência seria do seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo qual também Deus o matou. Então disse Tamar a sua nora: Tamar, fica viúva, fica na casa do seu pai, cumpra os dias da sua viuvez, até que meu filho caçula cresça. Porquanto disse, porque porventura também não morra também este, como seus irmãos. E assim Tamar ficou na casa do seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a mulher de Judá, Suá. E depois da consolação do luto, subiu Judá com os tosqueadores para tosquear ovelhas em Tímina. E Ira, o seu amigo, foi com ele.
E deram aviso então a Tamar: eis que o teu sogro, Judá, está vindo para Tímina tosquiar ovelhas. Então ela tirou de sobre si suas vestes de viuvez, cobriu-se com o véu, envolveu-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão a caminho de Tímina, porque sabia que o caçula de Judá já era grande, porém não foi lhe dado como esposo. E vendo Judá, olhando para aquela mulher com véu, pensou que era uma prostituta, porque ela tinha coberto seu rosto. Foi até ela no caminho e disse: vem, deita-te comigo, para que eu possa te possuir. Ele não sabia que ela era sua nora. Então ela disse: como você me pagarás? E ele disse: eu vou te enviar um cabrito do meu rebanho. Ela disse: qual é a garantia que terei até que você mande? Então ele disse: que penhor é que você quer de garantia? E ela disse: eu quero o seu anel, selo, o seu cordão com sinete e o seu cajado, que está em sua mão. Judá então entregou tudo a ela e a possuiu, e ela concebeu dele. Em outras palavras, ela engravidou. Depois ela se levantou e voltou para sua casa, tirou o véu de sobre si, voltou a vestir as roupas de viúva. Judá enviou depois o cabrito pela mão do seu amigo, para tomar o penhor de volta, porém não achou. Esse seu amigo perguntou na cidade sobre a mulher, sobre a prostituta que estava a caminho junto às fontes, e disseram: aqui nunca teve nenhuma prostituta. E tornou-se a Judá e disse: não achei aquela mulher. Disseram um homem que aqui nunca teve nenhuma prostituta. Então disse Judá: deixa então o penhor que fique com ela, para que porventura não sejamos piada na comunidade, porque eu tenho enviado esse cabrito, mas você não a achou. E aconteceu que quase 3 meses depois, veio a notícia a Judá dizendo: Tamar, a viúva, sua nora, adulterou, e eis que ela está grávida de adultério. Então Judá disse: tragam-a aqui, para que ela seja queimada. E trouxeram. Então ela mandou dizer ao seu sogro: de quem é essas coisas? Essas coisas são da pessoa da qual eu engravidei. E ela disse mais: peço-te, você conhece esse selo, esse anel, e esse cordão com sinete? De quem é esse cajado? Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porque quanto não lhe dei o meu caçula, meu filho Selá, e nunca mais a conheceu. Deus sabe o que faz. E esse texto fala de umas coisas importantes que nós precisamos bater, que é a honestidade. Essa história é fantástica e ela nos enche de esperança, porque por ver que nós temos algumas coisas, algumas semelhanças muito próximas com os personagens que compõem esse texto. O texto ele conta a história de Judá, um dos filhos de Jacó, e de Tamar, sua nora. Ela foi nora de Judá por conta de ter casado com os filhos desse homem. E Tamar casou-se primeiro com o primogênito de Judá. Porém a palavra do Senhor diz que esse homem, esse primogênito, era perverso. E eu pergunto para você: o que vem a ser perverso? O que é uma pessoa perversa? Eu creio que já te agrediram com palavras que eu tenho certeza que não gostou. Talvez te chamaram de vários nomes,
em discussões, em brigas, mas já te chamaram de perverso? Como você define a perversidade? Muitos dizem, pastor, perversidade, a pessoa perversa é a pessoa sem misericórdia, é a pessoa que ri enquanto o outro sofre. A perversidade é aquele que não tem compaixão, aquele que não ama, aquele que pisa, aquele que humilha, aquele que agride, aquele que não se arrepende. Esse é o perverso. Deus não gosta de gente assim. Deus não aprova gente assim. E o que acontece? O perverso naquele tempo Deus matava. E a Bíblia diz que Deus matou o primogênito. Não foi um homem que matou, não foi Deus, a palavra do Senhor. E Deus o matou. O perverso morreu. Judá então precisa, e a preocupação dele, ele precisa dar sequência à descendência. A família precisa continuar, futuras gerações precisam vir. Mas o único que casou, que foi morreu. Existe uma lei na Bíblia Sagrada, na lei mosaica, sinática, que é a lei do levirato, onde Deus orienta: se morrer e precisar dar sequência à descendência, o irmão daquele que morreu deverá assumir a responsabilidade, se casar, gerar filhos para que a descendência não morra. Então Judá, ele precisa dar continuidade a essa descendência de Ele faz uso da lei do levirato, que está lá em Levíticos. E ele entrega Tamar. Ele chega para Tamar, você então vai se casar com Onã, irmão de que morreu. Mas Onã, imagina, você tem alguém dentro da sua casa, conviveu tanto tempo com você, que é perverso. Era o caso de Então qual era o sentimento de Onã em relação ao seu irmão? De ódio, de raiva. Eu não vou dar sequência à descendência desse crápula que morreu, desse perverso que morreu. Então Onã, ele evita a consumação no relacionamento com a sua cunhada, e agora a sua esposa Tamar. Por que é importante ler o texto todo e falar um pouco na introdução desses eventos? Porque todos nós sabemos que Jesus Cristo, o Messias prometido, ele viria de qual tribo, gente? Ele seria o leão de qual tribo? Ele seria o Messias, o enviado, o desejado, o Salvador do mundo. O Messias, ele viria da tribo de Judá. Todos nós sabemos, mas como vai dar sequência a uma genealogia se os filhos de Judá não colaboram? E a palavra do Senhor diz que Deus também mata Onã. Era perverso, Onã era egoísta. Deus não gosta de nem perverso e nem egoísta. Então o que acontece? A coitada de Tamar, morreu esse também. Morreu primeiro, morreu esse também. Então a coitada de Tamar, o que ela se tornou? Um objeto. Um joguete nas mãos de pessoas de mau caráter. Perversa. Índole duvidosa. Tamar está sendo um objeto dentro de uma família complicada. Só que Judá tinha um terceiro filho. O nome dele era Selá. Porém é jovem ainda. Não alcançou a maturidade. Não é tempo de casar. Mas Judá chega para Tamar e diz: olha Tamar, já morreu 2. Tem o terceiro, que é o menino. Está vindo aí. Mas ele não está em idade ainda. Você espera. Vai para a casa dos seus pais. Coloca as vestes da sua viuvez e espera. Espera. Vai chegar um tempo que eu vou te entregar o meu caçula e você casará e aí dará sequência. E eu queria abrir um parênteses aqui, que dentro desse contexto, querendo cumprir a lei do levirato,
o Judá ele não cumpre, o tempo passa, o menino cresce, o menino vira homem, e Judá não cumpre o que prometeu. E eu queria abrir um parênteses aqui justamente isso. No verso 12, Judá tem a terceira perda dentro de casa. Morre a sua mulher. Judá já perdeu 2 filhos e agora perdeu a sua esposa. Mas, pastor, esse homem ele é azarado. Não, não é azarado. Isso aqui se chama colheita. Olhando para a história de Judá, nós vemos um homem colhendo o fruto amargo da semeadura que fez no passado. Frutos das perdas. Isso é horrível. Você sabe que aquilo que você está colhendo hoje é fruto daquilo que você plantou lá atrás. Você sabe que aquela indiferença que você está vivendo hoje por parte das pessoas que estão próximas é a mesma indiferença pela qual você tratou as mesmas pessoas no passado. Você sabe que se hoje você é pisado, hoje você é humilhado, muitas vezes é resultado daquilo que você plantou lá atrás. Imagina perdas. Judá perdendo. Judá só está perdendo. Mas vamos voltar um pouquinho no capítulo 37, nós vamos descobrir que um dia ele fez os outros perder também. Um dia Judá plantou uma perda no coração do seu pai Jacó, com o sumiço de José. Como que você acha que o pai de José, Jacó, depois Israel, como você acha que esse velho se sentiu? Perdi meu filho. Judá ele chega, apresenta a túnica de várias cores, agora toda manchada de sangue, fala assim: pai, nós encontramos isso. Jacó olha para aquela túnica manchada e diz: meu filho foi estraçalhado por uma fera. Quem plantou isso? Quem plantou isso? Judá. Judá juntamente com Simeão, quando está voltando para Betel, ele plantou perdas nas famílias da cidade de Siquém. Homens foram mortos por esse cidadão. Até então, Judá não sabia o que era perder. Judá tem 2 filhos, 3 filhos, tem sua esposa, tem sua casa, tem ovelhas, mas ele não sabe o que é perda. E aqui começa a embicar. As coisas começam a acontecer de uma forma negativa. Até então Judá não sabia o que era perder alguém querido, como Jacó um dia perdeu seu filho José. Judá estava sentindo na pele o que as viúvas de Siquém sentiram com a perda de seus maridos num ato insano de Judá e seus irmãos. E aqui Judá ele não entrega, ele não dá o seu caçula para ser esposo de Tamar, como prometeu. Talvez Judá até acreditasse, pensasse que existisse uma maldição sobre a vida de Tamar, porque já perdeu 2 filhos. Algum problema tem, já perdeu 2 filhos. Então alguma coisa tem com essa mulher. Ela na verdade ela sepulta aqueles pelo qual ela casa. Na verdade a maldição não estava sobre Tamar, mas sobre o próprio Judá. Tamar não queria ser uma eterna viúva, enganada, um joguete, esquecida, abandonada, onde promessas não foram cumpridas. Não, Tamar não queria isso. Tamar não queria ser apenas um objeto, joga para lá, joga para cá, fica agora na casa do seu pai, vestida de viúva o tempo todo, e de repente a promessa não é cumprida. E quando promessas não são cumpridas, você tem que entender que você se compromete não apenas com aquele pelo qual você prometeu, você se compromete também com Deus, porque Deus é testemunha e a sua justiça é justa. Então aqui vai um conselho: não engane ninguém. Não prometa aquilo que já está no seu coração e não cumprir um dia. É feio, desonroso, e Deus não aprova. Jesus ele diz na sua santa e bendita palavra que a palavra do homem, do servo, do crente deve ser sim, sim ou não, não. E ele conclui: o que passar disso é de procedência maligna.
A palavra do Senhor diz que aqui a história toma outro rumo. Tamar está lá na casa dos seus pais, vestida de viúva, já faz tempo, o menino já cresceu, já virou homem, não é entregue para ela se casar, para dar sequência, e de repente ela sabe que seu sogro está vindo para Tímina. E ele está subindo para tosquear ovelhas, e ela fica sabendo. E aqui você pode até julgar, até querer julgar o comportamento de Tamar, e até condená-la, mas é importante ver que Deus está no controle de tudo. E Tamar, ela coloca um véu, ela se veste, ela tira as suas roupas de viúva, ela se veste diferente, coloca um véu no rosto para não ser descoberta, né? Mas Tamar não era uma prostituta. Tamar não era uma vadia, uma mulher sem princípio. Nós estamos vendo aqui uma mulher abandonada à própria sorte, dependurada na esperança de uma promessa que não foi cumprida. Tamar não é, mas ela se veste e se disfarça de meretriz. E ela fica à porta da cidade, com seu véu no rosto. Quando vem Judá, vê aquela mulher e diz: é uma prostituta, é uma meretriz. Ele se aproxima dela e diz: olha, você quer se deitar comigo? Ela diz: tudo bem, mas o que você vai me pagar? Ela falou assim: eu te mando um cabrito depois do meu rebanho. Ela falou assim: mas que garantia eu tenho? Eu falei assim: ó, o que você quer? Ela falou assim: eu quero o teu cajado, o teu sinete, que é o cordão, é a identidade, é o documento, sinete. Cordão, era a sua identidade, é como se andasse com um crachá. Eu quero o seu crachá, eu quero o seu cajado e quero o seu anel, que é o selo. Ele fala: tudo bem. Tudo bem. E ele se deita. E Tamar, ela engravida. Você pode perguntar: onde Deus está nessa história, pastor? Eu falo: na fertilidade. Uma única vez. Os planos de Deus, queridos, jamais podem ser frustrados, mesmo que cruzem pelo caminho, pelas veredas de Deus, pessoas de caráter duvidoso, como é o caso de Judá. Uma única vez que se encontraram, já foi o suficiente que Tamar engravidasse de Judá. Judá depois manda o cabrito: olha, leva lá para aquela mulher, traga o que é meu de volta, porque lá está a minha identidade, está o selo e está o meu cajado. Ira vai lá, tenta achar a mulher, o pessoal fala que nunca teve mulher assim não tem. Ele volta, entrega para Judá, fala assim: cara, então mata o assunto, não se toca mais nisso, porque eu não quero me expor. O tempo passa, 3 meses depois vem a bomba. Judá, tem uma notícia lá de Tímina para você. Sua nora, Tamar, está grávida. Está grávida. Como? Como pode ter engravidado? Como pode ter adulterado? E aqui eu vejo a ironia do pregador, né? Eu vejo o justo Judá aqui, irado, indignado. Mas como pode? Como pode? Seguindo os preceitos da honra e da dignidade, querendo lavar a sua honra e dos seus filhos que morreram, ele manda trazer a viúva, infiel, adúltera. Queima. Vamos matá-la. Vamos queimá-la. Uma vez que o mal tem que ser exterminado para não contaminar a pureza e a índole. Interessante, né? Castigo justo, praticado agora por um homem justo chamado Judá, contra uma mulher indigna e infiel. Aí trazem, eu gosto muito dessa parte, eu entro no cenário, na história, e eu fico imaginando, traz a lá Tamar. Tamar vem, talvez ela venha com uma sacolinha, um saquinho, um saco, estopa, sei lá, e ela vem. Você vai morrer, você adulterou, você está grávida, você não respeitou a memória dos meus filhos, que eram gente boa, que eram decentes,
E aí, Tamar está pronta já para morrer, para ser queimada, e ela pergunta: eu tenho algumas coisas aqui, mas antes eu quero perguntar para vocês de quem são essas coisas. Porque dessa pessoa, das quais são essas coisas, foi da qual eu engravidei. Aí ela apresenta o cajado, o cordão e o selo. Mas espera lá, cajado pode ser de qualquer um? Um cajado pode ser de qualquer pessoa? Todo mundo tem cajado? Então ela apresenta o cordão, o sinete, que também pode ser de qualquer um. Eu gosto das histórias de Deus porque são lindas, são maravilhosas. Eu fico imaginando as pessoas perguntando para ela: mas não, um cajado pode ser de qualquer pessoa, o sinete, o cordão também pode ser de qualquer pessoa. E eu agora olho para a cara do Judá. O Judá está gelado, está branco, está amarelo. O Judá está se encolhendo. Nessa hora está. Então ela apresenta a terceira coisa, que é o anel, que é o selo, que significa assinatura de Judá. O cajado significa autoridade. O cordão significa trabalho. É o crachá. Todos podem ter, mas ninguém pode negar que são. Todos aí podem negar que não são seus, mas ninguém pode negar a sua assinatura. Ninguém pode negar a sua marca. Judá reconhece e diz: mais justa é ela do que eu. Gente, é lindo. Você sabe por quê? Você sabe quando a história de Judá, desse homem, vai mudar? Agora. Até agora, ele não prestava. Até agora esse homem não valia nada. Até agora ele foi um peso. Até agora ele foi má índole. Até agora ele foi mau caráter. Mas a vida de Judá vai mudar exatamente agora. Nesse momento. O arrependimento. Talvez bateu em Judá e ele olhar para trás e ver tanta lambança que fez. Vai nascer de Tamar e de Judá um menino. E ela vai colocar o nome desse guri de Pérez. Pérez vai dar início de um jeito certo agora a genealogia do Messias, que viria 2000 anos depois. E o que eu aprendo com essa história fantástica? Nós aprendemos que Jesus veio de gente assim. Amém? A genealogia de Jesus foi fabricada também por famílias disfuncionais. Houve no passado sanguíneo de Jesus pessoas de índole duvidosa que foram moldadas pelo sofrimento. Os judeus até hoje, não aceitam Jesus como Messias. Por conta do quê? Da sua genealogia. Ah, mas é filho de Davi, mas não vale. E como é complicado explicar para um judeu que espera a genealogia de sangue puro, de índole a toda prova, que na genealogia de Jesus tem pessoas complicadas. Por exemplo, tem uma estrangeira, não deveria ser sangue puro judeu? Não, tem uma estrangeira, chamada Ruth, uma moabita, casada com Boaz, que o seu bisneto vai se chamar Davi. Como explicar que no DNA do Filho de Deus encarnado aqui na terra, tem no DNA dele uma prostituta dos muros de Jericó chamada Raabe, que casou com um dos guerreiros de Josué chamado Salmão. E os judeus esperam até hoje a vinda do Messias, mas eles esperam que venham de famílias melhores. Jesus, como pode, filho de uma camponesa, 17 anos, tem uma tal de Maria, como o Messias pode vir de uma mulher pobre dessa, lá do norte de Israel? Como pode? E outra, tem uma coisa errada aí, porque o marido dela, o José, desposou ela, não chegou a ter nenhuma relação com ela. Essa mulher aparece grávida. Como o Messias pode vir de uma pessoa que aparece grávida na aldeia? Como colocar isso na cabeça dos judeus? Judeus esperavam outro tipo de Messias, parecido com os imperadores antigos, que vinham nos seus cavalos lindos, com toda a sua comitiva,
com toda a sua tropa marchando, batendo nos seus escudos, voltando das guerras, né, com seus escudos, capacetes, suas espadas, lanças, carros, né? É isso que os judeus esperavam, alguém que viesse libertar, que entrasse os portões das cidades, montado ali nos seus cavalos, e acompanhado por aquela comitiva, e de repente me aparece Jesus, ao invés de estar montado num cavalo lindo e com a sua comitiva, me aparece Jesus montado num jumentinho com um bando de maluco correndo na frente, gritando, Hosana nas alturas. Como vai acreditar que esse é o Messias? Pastor, o que a gente aprende aqui com a dona Tamara e o seu Judá aqui? Primeiro, plantar é opcional, colher obrigatório. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. E olhando para a vida de Judá, nós acabamos tendo pena dele, pelo preço altíssimo que ele pagou na colheita daquilo que ele plantou. Por isso, deixar alguns recadinhos aqui para você. Plante o bem, plante a misericórdia, plante o amor, plante a honestidade. Você sabe por que os filhos de Judá eram ruins? Porque eles viram um pai de índole duvidosa, de mau caráter dentro de casa. Porque eles se espelharam num pai de índole ruim. Cuidado com aquilo que seus filhos têm olhado para você. Cuidado com o que você tem plantado dentro da sua casa, dentro da sua família. Plante o perdão. Plantar é opcional, colher é obrigatório. Plante o perdão. Fala, as pessoas não me entendem. Pergunto, você entende as pessoas? Plante lisura nos negócios, no seu trabalho. Cuidado com os jeitinhos que se dá para ajustar, para resolver. Eu tenho como testemunho eu e meu filho, trabalhando junto em São Paulo, na empresa que nós tínhamos. Nós cansamos, gente, de perder bons contratos. Porque esses contratos, eles vinham para nós regados de mentira, de suborno, de propina, e dizia, olha, a gente até fecha com vocês, mas se vocês der isso para a gente. Na maioria dos contratos do governo. Corrupção. E todos eles, diante de Deus, tanto eu como meu filho Luiz Fernando, nós dizíamos, não. A gente perde esse contrato que vai resolver o problema, né, para os próximos anos. É um contrato fechado para anos. Não. E nós perdíamos o contrato. Regue, lisura naquilo que você faz. Educação dos filhos. Plante boa educação para os seus filhos. Seja um bom exemplo, um bom pai, uma boa mãe. Plante a fidelidade no seu casamento. Deus abençoa um leito sem mácula. Plante compaixão, misericórdia pelo oprimido, por aquele que sofre. Segundo, não importa de onde você saiu e também não muito onde você quer chegar. Se preocupe com o percurso, com hoje. Se preocupe com hoje, nós não sabemos o dia de amanhã. Só Ele, só Deus. Talvez amanhã nunca chegue. Então procure, meu irmão, minha irmã, ser excelente hoje. Eu cansei de ver, eu fiz muitos cultos fúnebres. Assim como eu consagrei muita gente, batizei muita gente, fiz muitos casamentos, também fiz cultos fúnebres. E eu cansei de ver filhos chorando em cima de um caixão de um pai, de uma mãe, cheio de remorso. Para essas pessoas, eu sempre disse que naquele momento são dois caixões. Um que leva o corpo morto e o outro caixão invisível, pesando, que pesa o sentimento do remorso. Sentir remorso é horrível, gente. É terrível. O remorso não dá para consertar. Arrependimento sim.
Remorso não dá para consertar, arrependimento sim. Você sabe por que você sente remorso? Porque você não se arrependeu. Terceiro, mesmo que na vida você fez tudo errado, você pode mudar para dias melhores. Foi o que Judá fez. Não precisa ser uma vida inteira de erros, de perdas e sofrimento. Dá para mudar. Lá na frente, Judá mudou. A partir desse momento, Judá mudou. Ele não terminou como começou. Como ele viveu parte da sua vida, ele mudou. Lá na frente nós vamos ver um evento interessante, capítulo 40, já para frente nós vamos ver o próprio Judá se entregando ao governador do Egito, que ele não sabe que é seu irmão, no lugar de Benjamim. O caçula fala: não, fica comigo, mas liberta meu irmão. Meu pai não vai suportar uma segunda perda. Se tiver que acontecer alguma coisa, que aconteça comigo. Eu me coloco à disposição do governo daqui do Egito, mas liberte meu irmão. É um outro cara, é um outro Judá. Nós, meus irmãos, podemos tomar a sábia atitude de mudar de comportamento. A partir do momento que nós olhamos para Jesus e nos entregamos a Ele, a minha vida tem que mudar, tem que virar chave. Eu tenho que ser diferente. Eu não posso continuar praticando e sendo. A Bíblia diz, nós lemos hoje aqui: deixe o ímpio o seu caminho, o maligno os seus pensamentos. Quarto, não interessa a qualidade da sua genealogia, daquilo que passou. Agora chegou a sua vez. Faça o melhor. Jesus provou que o DNA da sua genealogia não lhe corromperia. O DNA sanguíneo de Cristo não lhe corromperia. Maldição hereditária, eu vejo muito falar sobre isso. Existe somente na vida daqueles que não abrem mão da maldição. Aqueles que entregou a sua vida a Cristo, meu irmão, toda a maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Mas tem pessoas que entregam a sua vida para Cristo, mas pegam o pacotinho de maldição e falam assim: essa aqui eu não abro mão. Jesus levou na cruz. Quinto, acredite que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como, pastor? Lucre, aproveite, tire proveito de todas as situações que aconteceram na sua vida, seja ela boa ou ruim. Para alguma coisa serve as coisas ruins que aconteceram na nossa vida, para tirar a experiência, saber lidar da próxima vez. Presta atenção, antes da fundação do mundo, Deus já tinha decretado a genealogia de seu Filho Jesus na terra. É só você abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 1, e você vai ver que na genealogia de Jesus tem Adão, gente boa, né? Noé, que amaldiçoou seu neto. Sem, o filho de Noé. Abraão, Isaac, Jacó, Judá mais Tamar. Salmão mais a prostituta Raabe. Olha quem faz parte da genealogia de Jesus. Boaz mais Ruth, uma estrangeira. Jessé, Davi, mais Betseba. Está tudo na linha, está tudo na linhagem de Jesus. Salomão, Ezequias, Manassés, o pior rei da história de Israel. Governou quase 50 anos. É esse cara, o Manassés, que rasgou o profeta Isaías de cima e embaixo com a serra. Está quem? Um carpinteiro chamado José. Se hoje a gente pega essa lista e entrega no RH para fazer uma avaliação e analisar, com certeza não seria aprovado. Não. Jesus não pode vir dessa turma aqui não. Está aí a dificuldade dos judeus aceitarem Jesus como Messias. Mas foi de gente assim complicada que nasceu há 2000 anos atrás o Salvador do mundo. Aleluia. Dentro da sua família você foi escolhido para mudar toda a história de sofrimento e fracassos do passado. Chegou a tua vez. Não adianta falando meu pai, a minha mãe, a minha avó, meu bisavô. Não, chegou a tua vez. Para aqui.
Eu cansei de dizer, tanto em encontro de casais como no culto, no dia que eu me casei, que eu cheguei na minha casa, que eu abri a chave, virei a chave, abri a porta da minha casa, eu e a Rosana, tendo um passado complicado, de famílias complicadas. Naquele dia nós fechamos a porta, demos a mão um para o outro, falamos assim: hoje tudo muda. Nós não seremos uma cópia daquilo que foi a nossa família. E só você olhar hoje para a nossa descendência. Amém? Dentro da sua família, eu quero que você leve isso para você hoje. Eu vou fazer a diferença. Pois meus filhos serão melhores até que eu. Meus netos serão melhores ainda. Mas tem que começar por mim. Chegou a sua vez. Viva hoje sem ter medo de ser feliz, servindo a Deus. Você pode construir um futuro melhor para você e para gerações futuras. Basta querer. Você pode deixar um legado muito melhor daquele que você recebeu. Basta você querer. Creia que Deus está no controle de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. E o título da mensagem: Deus sabe o que faz. Vamos orar?